Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Amém? A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou-o em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e de formoso semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos ao Senhor, meu Deus, perdão por nossas falhas, nossos pecados. Meu Deus, passa o Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo aqui reunido, Senhor, na Tua presença. Pai, sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos, Tu és tudo em nós. E por isso te pedimos que o Teu Santo Espírito venha operar em nós e através de nós nessa hora, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém, igreja? Eu posso sentir a sua presença, aleluia. Ele reina neste lugar em nossas vidas. Que o Senhor possa tocar no mais íntimo do seu coração nessa noite.
Sabemos que a noite é muito quente, né? O dia foi muito quente, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite, que o refrigério pela sua presença esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque o texto de Salmos capítulo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me pela vereda tranquila por amor do seu nome. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor possa acompanhar você e a sua casa, a sua família, todos os dias da sua vida. Sabe, querida, a nossa maior luta nos dias é permanecer firmes no propósito. Sabe, porque muitas pessoas começam muito bem a caminhada com Jesus. E muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós temos aqui um grande desafio para os nossos dias, porque as trevas avançam, o inimigo avança, o mundo avança para dentro das igrejas, mas cabe a nós sermos a resistência no sentido de não deixar a nossa alma ser contaminada por essas coisas. Então nós precisamos nos levantar na autoridade do Espírito Santo, porque é somente na autoridade do Espírito Santo que nós vamos vencer a igreja. É somente na autoridade de Deus que nós vamos vencer, querido. Não tem como você vencer na força do seu braço. Não tem como eu vencer na força do meu braço. Não tem, sabe por quê? Porque nós não somos pares para os grandes inimigos que nós temos. Assim como Davi não era páreo para Golias. Mas a força de Davi estava em confiar no Deus da sua salvação. Olha, Golias, tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos que tu tens afrontado hoje colocará a tua cabeça nas minhas mãos. O que Davi tinha? Nada, somente pedrinhas e uma funda. E um homem, como diz a Bíblia, de semblante bonito, formoso. Davi, ele não expirava ameaça alguma para Golias. De sorte que quando Davi se aproximou de Golias, ele disse: acaso eu sou um cão para que tu venha com pedras, com pau? Então Golias achava que o povo de Israel estava afrontando ele, gozando da cara dele. Não, mas ali estava levantando um ungido de Deus para fazer com que o nome do Senhor prevaleça. Então nessa noite, querido, se coloque na presença do Senhor, porque o Senhor fará grandes coisas através da sua vida. Se você crê, levante suas mãos, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Se crê, aplauda bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Nós não nos levantamos na nossa força, mas é na força do Deus que nos chamou, do Deus que nos capacitou, do Deus que nos chamou no ventre da nossa mãe. Sabe, quando eu olho para a história de Davi, querido, é uma história muito brilhante. Sim, tiveram muitos percalços, tiveram muitas fatalidades no meio da sua família, por erros de Davi, não por erro de Deus. Porque até os grandes homens de Deus podem errar. Mas eu quero dizer para você, querido, que o nosso Deus não falha e não erra, aleluias. Ele escolheu você para reinar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então não baixe a sua cabeça. Sabe, aqui a Bíblia nos diz, tem tanta revelação de Deus nesses versículos aqui, que tem hora que eu fico assim, extasiado com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, sabe? Porque quando Deus fala, meu irmão, com a gente, é porque Ele quer fazer algo grandioso na nossa vida. Porque o nosso Deus não é Deus de pequenas coisas, pelo contrário, é Deus de grandes coisas. E se Ele te chamou, meu irmão, é porque coisa grande tem para a sua vida. Cabe a mim, cabe a você receber ou não. O texto nos diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás de Saul dó, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Me tenho provido de um rei. Eu pergunto a você, no dia que Deus levantou Jessé para ir levantou Samuel para ir na casa de Jessé, pai de Davi, a Bíblia nos diz que Deus tem provido de um rei. Quem era o rei? Davi. Era um pastorzinho de ovelha, que seus próprios irmãos nem se lembraram dele. Quero dizer para você que os seus irmãos podem até não lembrar de você, que os seus parentes podem até não lembrar de você, que as pessoas em volta de você podem até não lembrar de você, mas se Deus te chamou, Ele lembra de você, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Aleluias. Ele te escolheu. Ele escolheu a você. E Ele, quando escolheu você, Ele não viu as suas limitações. Ele viu um rei. Quando Deus chama Davi, escolhe Davi, Ele não viu ali um pastorzinho de ovelhas. Ele viu um grande rei que levaria o nome do Senhor, glorificaria o nome do Senhor. Sabe, querido, quando Deus nos chama, Ele não vê as nossas limitações, Ele não vê as nossas fraquezas, Ele não vê a nossa pequena estatura, porque Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem de pequena estatura, de semblante formoso, era ruivo. Ele não tinha as características de um rei, mas Deus o viu: tenho me provido de um rei. Sabe o que Deus deseja, querido? É que você tenha o coração. Às vezes você não tem a estatura, às vezes você não tem a formosura, nem o tamanho, nem a capacidade, mas você tem um coração, porque o que Deus precisa é de um coração. Aleluia. Como está o seu coração? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus não está preocupado com a tua fraqueza, Deus está preocupado com o seu coração. Deus não está preocupado com a tua capacidade humana, Deus está preocupado com o seu coração. Deus não está preocupado se você é grande, se é pequeno, se é bonito, se é branco, se é preto. Não, Deus está preocupado com o seu coração. Porque quando Deus chama Davi, Ele diz: vai na casa de Jessé, porque tenho me provido de um rei. Davi não tinha estatura, mas já tinha um coração de um grande rei. Talvez você não tenha estatura daquilo que Deus está te chamando, mas você já tem um coração daquilo que Deus colocou para você fazer. Sabe, quem está me entendendo aqui, ó? Sabe, querido, porque Deus não vê como o homem vê. Às vezes nem o profeta que Deus levantou vai enxergar você. Samuel não enxergou Davi. Samuel só viu os grandes. Então Deus corrige o profeta, porque os homens erram, mas Deus não erra. Quando Deus diz que eu tenho me provido de um rei, Deus já tinha olhado para o coração de Davi. Então quando Deus te chamou para aquilo que Ele te chamou, Ele não viu o que eu, pastor Roberto, viu. Ele não viu o que o irmão viu. Ele viu o que está lá dentro do teu íntimo. E o Senhor te chamou para grandes coisas. O Senhor chamou você para ser sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, resgatado das trevas, mortos para o mundo, para reinar com Cristo em glória. Aleluia. Então se posicione. Não ouça vozes contrárias. Sabe, como eu disse no início, o maior desafio dos nossos dias é se manter firme. Porque vir para a igreja, muitos até vêm e começam muito bem, mas terminar a caminhada é o que é o mais difícil. E nesses dias então não se fala. E a cada vez que a gente olha para as coisas, a gente vê que Jesus está tão próximo. E eu vejo que pessoas não estão entendendo, porque parece que não se importam com tudo que está acontecendo.
Então, em nome de Jesus, abra bem os teus ouvidos e os teus olhos para ver aquilo que Deus está fazendo. Porque o Senhor quer fazer grandes coisas, quer usar você. Deus quer usar você. Então diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Coloque-se à disposição do Senhor. Não dê desculpas, dê frutos. Sabe que Deus está cansado de desculpa. Deus não quer que você dê desculpa, Deus quer que você dê frutos. O Senhor nos chamou para frutificar. E sabe, nesses dias Deus quer levantar o seu remanescente. O que é isso, pastor? Remanescente é uma parcela pequena que sobrou de fidelidade no meio do seu povo. Davi era de uma família onde tinha 8 irmãos e ele era o menor. O mais, se fosse olhar os olhos humanos, era o mais incapaz. Se as pessoas olhar para você, talvez vai julgar você como o mais incapaz de fazer aquilo que Deus tem para fazer, mas é você mesmo que Deus vai usar. Então prepare-se. Continue firme. Não desista de sonhar e ousar em Deus, fazer a vontade dEle, permanecer firme. Porque a dificuldade maior, queridos, é de avançar hoje, é de continuar. Porque existe um espírito maligno de desistência que intenta contra a igreja, para fazer com que você desista dos sonhos de Deus para a sua vida, para impedir você de avançar, para impedir você de crescer. E Deus te chamou para crescer, querido. Não se engane, se você está estagnado, alguma coisa está errada. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para reinar. Deus chamou você, meu irmão, para ser mais do que vencedor. E isso glorifica a Deus. É crescendo em graça, em conhecimento, em unção, em poder de Deus. É nisso que o Senhor, quando as pessoas olharem para você, vão glorificar a Deus. Quando você construir grandes coisas. Mas toda grande obra começa com uma pequena base. Começa com um tijolo. Toda grande estrutura começa pela base. E a nossa base é Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê, querido? A base desse ministério chama-se Jesus Cristo. A base dessa igreja não é homens. A base dessa igreja não é instituição. Nós não temos nenhuma instituição aqui. Vamos dizer assim, nós não somos filiados em nenhuma grande instituição. Nós não somos filiados em nenhuma grande convenção, mas nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos aqui uma agência de pessoas que vai levar para o céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Você faz parte disso. Então você precisa se posicionar. De que forma, meu? Arregaçando as mangas. O que está faltando é arregaçar as mangas. Sabe? Quando Jessé chega na casa, aliás, quando Samuel chega na casa de Jessé, todos estavam ali, irmão. De menos o chamado estava trabalhando. O escolhido estava trabalhando. Mesmo sendo fraco ou pequeno, mesmo tendo pequena estatura, mesmo sendo menor, ele estava onde? Cuidando das ovelhas do seu pai. Deus nunca chama ninguém à toa. Escute isso. À toa no sentido seguinte, pessoa que não gosta de fazer nada. Ah, pastor, não gosta de fazer nada. Então, meu irmão, você precisa de converter. Porque quem está no reino de Deus precisa fazer alguma coisa. Deus chama todos para quê? A seara é muito. A seara é muito. Fala, irmão. A seara é muito. Poucos são os ceifeiros ou os trabalhadores. O Senhor nos chama para trabalhar. Sabe por quê? Lá na glória,
a recompensa virá pelo seu trabalho. É quando você está juntando tesouros eternos, é quando você está trabalhando em prol do reino. O seu crédito no céu é contado, meu irmão, pelo seu trabalho em prol do reino de Deus. Está escrito isso. Pastor, o senhor inventou isso? Não, está escrito no livro de Marcos, capítulo 10. Quem deixar casas, pai, bens, por amor de mim e do evangelho, eu vos digo, diz o Senhor Jesus, que no presente vocês terão 100 vezes mais, em casas, em família, em tudo que vocês deixaram por amor de mim e do evangelho, e no porvir a vida eterna. Então o Senhor nos prometeu que a nossa recompensa começa aqui, e ela vai findar e terá eternamente. Nós temos uma recompensa. E para avançarmos aqui, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, sabe por quê? Porque quando o profeta chegava, meu irmão, eles tremiam na base. Quando o profeta chegava em alguma cidade, as primeiras coisas que eles falavam, é de paz a tua vinda? Porque se ele dissesse não é de paz, eles começavam a rasgar suas vestes e se cobrir de cinza. Para quê? Para que a ira do Senhor já se aplacasse dele. Então ele já falava assim, é de paz a tua vinda, porque senão nós vamos jejuar, nós vamos pedir perdão a Deus, porque ele sabia que Deus era. Quando Deus mandava o juízo, eles não tinham, eles corriam antes. Santificai-vos, e ele disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Deus, escute isso, Deus não chama e nem escolhe alguém por sua capacidade, nem pela sua estatura, nem por nada, é pelo seu coração. Porque Deus tem poder de pegar um gago que não sabia falar e conduzir ele no meio de um povo com 2,5 milhões de pessoas no deserto, chamado Moisés. Porque é assim que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Um homem nos Estados Unidos, John Whiteworth, se não me falha a memória o nome dele, era um homem que não sabia nem ler. No início do século passado, através do ministério dele, 27 pessoas ressuscitaram quando ele orava. Ele não sabia nem ler. Ele orou e 27 pessoas se levantou da sepultura, irmão. Um homem que não sabia ler. Ele aprendeu a ler e a única coisa que ele leu na vida dele, a esposa dele ensinou ele a ler, foi ler a Bíblia. A única coisa que ele leu na vida dele foi ler a Bíblia. Então Deus pode até usar a nossa estatura, ou pode até usar aquilo que Ele já nos deu, mas Ele não escolhe a nós por causa disso. Deus não escolheu Davi porque ele tinha estatura de rei, não, porque o seu irmão Abinadab era muito mais alto, muito mais forte, muito mais bonito e belo do que ele. Mas Deus escolheu Davi por causa do seu coração, porque o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. E o que eu aprendo com isso? Para que Deus cumpra o que Ele tem na minha vida, o meu coração tem que ser alinhado ao coração de Deus, porque o coração de Davi era alinhado ao coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O meu coração tem que estar alinhado ao propósito eterno de Deus, porque aí sim o propósito se alinha ao propósito do Criador. E aí, aquele homem, franzininho,
de pequena estatura é conduzido ao trono. Aí você vê um homem como José, um adolescente que foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas por causa do seu coração, Deus também o escolhe. Mas antes de ele entrar, se assentar no trono, ele foi preparado, assim como Davi foi preparado. Porque às vezes nós temos o coração, mas nós não temos a experiência ainda. Uau! Às vezes a gente tem o coração, mas falta a experiência. E o que vai nos levar ao propósito eterno é o processo que gera o que nós precisamos ser gerados. O coração é bom, é íntegro, mas nós não temos a experiência. E Deus sempre vai fazer você preparar, aliás, você passar pelo processo, você passar pelo caminho, para quê? Para que você tenha a estrutura certa para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Entende? Deus nos chama por causa daquilo que está no nosso coração, porque Ele viu aquilo que ninguém viu. Mas Ele, antes de nos fazer reinar, antes de nos fazer sentar na cadeira de governador, eu preciso passar pela escola de Deus. E a escola de Deus muitas vezes é dolorosa, na maioria das vezes. Aliás, 100% das vezes vai ter dor, vai ter sofrimento. Porque até o dia, irmãos, do óleo cair sobre a cabeça de Davi, meu irmão, a vida de Davi era tranquila. Ele tinha problema lá com o urso, com o leãozinho dele lá. Ficava apacentando as ovelhas dele, mas o problema dele começou a partir do dia que o óleo caiu na cabeça dele. Porque os nossos problemas, meu irmão, de verdade, começam a partir do momento que o Senhor nos escolheu. É nesse momento que o diabo sabe que nós temos a marca da promessa. E ele vai fazer de tudo para sabotar os planos e os sonhos de Deus na sua vida. E você tem que estar disposto a pagar o preço. Mas uma coisa que eu tenho sempre em mente é que, humanamente falando, a gente não é capaz. Humanamente falando. Pedro era capaz, humanamente falando, de andar sobre as águas? Era, irmão? Não. Humanamente falando, Pedro não era capaz de andar sobre as águas. Mas quando você tem a palavra do grande Yeshua, Jesus, você pode todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Davi, os problemas de Davi começaram no momento do derramado óleo. A Bíblia diz assim, que foram passando um a um, e Deus falando assim, não, esse não é o meu escolhido. E aí quando foi no final, no versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? A sensação que a gente tem do profeta é que parece que acabaram-se os jovens. Isso é forte. Os dias que nós estamos vivendo parece que se acabaram os jovens. Onde estão os escolhidos? Samuel foi um dos maiores profetas que teve em Israel, se não foi o maior. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu, nenhuma. E ele então vira para Jessé, acabaram-se os jovens? Sabe, a ideia que se dá, que o Espírito Santo, muitas vezes a gente não entende, a gente que está à frente, a gente que Deus levantou para ser profeta dessa geração, é que parece que se acabaram-se os jovens, acabaram-se os homens.
e as mulheres de Deus para essa geração, mas eu quero dizer para você que eles estão escondidos por detrás das malhadas, mas eles um a um vão começar a se levantar. Então levante suas duas mãos para os céus e diga: eis-me aqui, Senhor, aleluias. Sabe, querido, os dias não se acabaram, existe uma grande colheita, existe uma grande seara, os campos já estão brancos. Olha, vocês dizem que faltam 3 meses para a colheita, mas eu vos digo, o tempo é agora, o dia é hoje, não é amanhã. Os campos já estão brancos. É chegada a hora de passar a foice, é chegada a hora, porque parece que se acabaram os jovens, mas existem uns como Davi nessa geração que vão se levantar. Existem homens e mulheres segundo o coração de Deus ainda, um remanescente, que vão se levantar nesses dias, nessa cidade, neste bairro, nessa nação, para que o nome do Senhor seja glorificado antes do grande e terrível dia do Senhor. Os dias vão ser antecipados, porque senão até os escolhidos ficariam para trás, diz a palavra do Senhor. Mas antes desse dia, Deus quer contar com você. Eu tenho provido-me de um rei. Davi não era rei ainda, mas Deus já via como ele iria ser. Você não é ainda aquilo que Deus quer que você seja, mas Deus já te vê lá na frente, aleluias. Deus já vê você lá na frente, se assentando como rei, como foi Davi. Sabe, querido, alguns estudiosos dizem que Davi esperou cerca de 16 anos, porque ele tinha em média uns 14 anos aqui. E quando Davi começou a reinar, ele tinha 30 anos, semelhantemente como José. E começou a governar José no Egito quando tinha 30 anos. Davi foi a mesma coisa, ele tinha 30 anos. Eles tiveram que esperar até ser forjado. Esse é o grande desafio dessa geração. É passar pelo processo e continuar firme. É passar pela prova dando glória a Deus. Sabe? Porque se a gente não se agarrar em Deus, a gente não consegue. Se a gente não nadar contra a maré, a gente vai morrer afogado. Ah, pastor, não tenho força. A minha força é o Senhor, e Ele é fonte inesgotável de força. Aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor nosso Deus. Aleluias. Até os jovens desmaiam e caem de cansado, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque eles esperam no Senhor. Então o segredo da tua força é confiar e esperar no Senhor. É fácil? Não é. Eu falo porque eu já tenho 27 anos que eu espero e confio no Senhor. 27 anos. Só desse ministério nós vamos completar 14 anos. 2 ciclos de 7. Em janeiro, se o Senhor não voltar até lá, a gente faz 14 anos de igreja aberta. Para a honra e glória do Senhor. Tem sido um processo doloroso. Mas a certeza que eu tenho é que nós somos mais do que vencedores. Haja o que houver, eu não largo Jesus por nada nessa vida. Por nada. E eu te falo uma coisa: não abra mão de Cristo. Disse, pois, Samuel a Jessé. Aliás, disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, disse, ainda falta o menor. Diga, ainda falta. Repita comigo, diga, ainda falta o menor. Vira para o seu irmão da direita e esquerda assim: ainda falta o menor. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus
Ele é mestre em pegar os menores. Deus é mestre em pegar quem não é e fazer ser. Quem que era Davi, nem os seus irmãos o reconheciam, nem o seu pai o reconhecia. Ainda falta o menor, porque ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Aleluia. Sabe que eu aprendo uma coisa, meu irmão. Quando Deus quer, Ele faz até as pessoas, né, que não davam a mínima para nós, esperar de pé para ver você ser ungido rei. Para ver você, meu irmão, ser ungido aquilo que Deus quer que você seja. Eu não preciso de correr atrás do óleo. Eu não preciso de correr atrás da unção. Porque a unção, ela vem até a mim por causa do coração que Deus plantou na minha vida. Sabe, eu me lembro quando eu fui ungido pastor, e dia 8 agora, para a honra e glória do Senhor, até compartilhei. Eu compartilho isso, irmãos, porque é um momento de muita alegria para a minha vida. Não é porque eu gosto de aparecer. E o dia da minha consagração ao ministério, dia 8 de novembro de 2008, foi um dos dias mais importantes da minha vida. Eu, juntamente com a pastora André, nós fomos ungidos pastores. E na verdade, quando o Senhor me chamou para ser pastor, eu corri de ser pastor. Porque eu sabia, eu morava na casa de pastor, eu convivi com pastor, desde o dia que eu me converti até o dia que eu me casei, até o dia que eu fui consagrado pastor, eu sempre morei, do dia da minha conversão até o dia de eu ser consagrado pastor, eu sempre morei na casa de pastor, e eu via as dificuldades, as histórias, e eu falava, meu Deus, não quero isso para mim não. Eu quero ser um crente normal. Não tem crente normal não, irmão. Eu quero ser um crente que vai domingo à noite. E Deus falou assim, você não. E aí eu falei assim, eu não tenho escolha. Então eu abdiquei, né? Eu abri mão dos meus sonhos profissionais, particulares, pessoais, e fui fazer teologia. Fiquei 4 anos na faculdade de teologia, estudando todos os dias, de segunda a sexta. Abri mão porque teologia não dava dinheiro. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou casar? Eu não tenho nenhuma profissão, porque teologia não é profissão. Como que eu vou arrumar? Eu falei assim, preocupa não. Então, na minha juventude, eu sacrifiquei os meus sonhos. Eu faço isso para a honra e glória do Senhor. Os meus sonhos mais íntimos e pessoais, para poder dedicar ao chamado de Deus para a minha vida. E aí então eu formei no ano de 2002. E agora em dezembro faz 21 anos que eu formei no meu curso de bacharel em teologia, para a honra e glória do Senhor. 21 anos. E aí o pastor falou assim comigo na época: varão de Deus, agora é hora de meter o óleo na sua cabeça, te ungir pastor. Eu falei assim, não pastor, calma lá, que o santo é de barro. Vamos devagar com andor. Já viu essa expressão? Lá no Ceará tem muito dessa expressão, né? Vamos devagar com andor, porque o santo é de barro. Mas aí, o que acontece? Porque eu falava com ele assim, não posso ser consagrado pastor ainda, porque a Bíblia diz que o pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. Então eu preciso me casar primeiro. Então deixa eu primeiro escolher a varoa. E aí Deus mandou a varoa lá na faculdade de teologia. Não precisei correr atrás de igreja, visitar a igreja. Eu não precisei, irmão, visitar, procurar na terra das Filisteias. Deus mandou a Rebeca lá onde eu estava. Não foi assim que aconteceu com Isaac, né? Deus mandou lá e Deus providenciou, enfim. Nos casamos, depois que eu casei, aí o pastor virou para mim, agora eu vou te consagrar. Você falou que, não pastor, lá em Israel tem um costume assim, quando os noivos casam, eles ficam 1 ano de núpcias. Então espera pelo menos 1 ano de eu casar para eu me aproveitar as minhas núpcias.
Aí ele falou assim: varão, você está enrolando, te dou só mais esse ano. E aí, casei no ano de 2005. Aí quando fez um ano que a gente estava casado, o pastor, ele me colocou para ser diretor da faculdade de teologia. Na época eu fiquei mais 2 anos como diretor da faculdade de teologia. E teve uma hora que o chamado falou mais alto. Então já tinha 6 anos que eu tinha me formado. Eu estou falando isso como testemunho. 6 anos de formado. Eu tinha de 97 até 2008, são 11 anos. Então eu tinha 11 anos de crente, 6 anos de formado e 11 anos servindo a Deus na igreja. Até que chegou o dia. E no dia da nossa consagração, dia 8 de novembro de 2008, a igreja estava cheia. Vieram vários pastores, vieram também apóstolos. E aí chegou o dia da nossa consagração. Eu lembro isso com muita emoção e falo isso como testemunho. No dia em que o Senhor derramou o óleo, na minha cabeça, da pastora Andréia, várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas vinham nos abraçar, nos parabenizar e caíam para o chão afora, cheias do Espírito Santo. Teve um momento que não tinha ninguém mais em pé na igreja. Devia ter umas 200 pessoas nesse dia na igreja. Estava cheia. E as pessoas vinham nos abraçar e elas caíam para o chão afora, irmão, falando em línguas. Então naquele dia o Senhor falou até assim: olha, hoje Deus está derramando uma unção sacerdotal aqui, porque a unção foi tão forte, Deus está levantando outros pastores. E realmente, vários pastores que nos abraçaram ali, depois se tornaram pastores. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. E Deus não desperdiça a unção. Essa unção que foi derramada lá naquele dia, ela escorre e jorra até o dia de hoje para a sua vida. Então quero dizer para você que nesse altar tem unção de Deus. Nesse altar tem Deus agindo, meu irmão. Então se agarre a essa unção. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, porque os meus problemas de verdade começou naquele dia. Foi sobre o peso da responsabilidade. Deus e eu é que sei. Às vezes a pessoa que está de fora não entende, mas a gente entende. O que é o peso da responsabilidade? Não é só a responsabilidade aqui na terra, é um peso eterno. Porque o Senhor vai demandar as ovelhas das minhas mãos. O que você fez com aquela ovelha? Mas se eu tratei bem, se eu fiz tudo que o Senhor mandou, Ele vai demandar de quem? É da ovelha. Então eu falo isso com temor e tremor diante do Senhor, querido. Chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você expandir. De você abrir mão da sua visão medíocre, porque você não foi chamado, meu irmão, para ficar ciscando como galinha. Você nasceu para ser águia, para voar como águia, em nome de Jesus. E sabe, é preciso suportar o processo. Como? Não sei. Só pega a mão com Deus e vai. Pastor, qual é a forma? Não sei. É só se agarrar com Deus e vai. Não existe uma fórmula certa. A única certeza é que eu tenho que me agarrar com Jesus, mais e mais, porque quando eu sou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas é onde? É na presença dEle. Se eu estiver fora, onde que eu vou me fortalecer? Não tem como. Não tem. Mas aí, quando você pensa que está morto, vem Ele e fala assim, ó, levanta e anda. Lembra de Daniel? Estou terminando agora. A Bíblia diz que Daniel teve uma visão, e ele viu a visão, e quando ele terminou de ver aquela visão, ele perdeu as forças, caiu desmaiado. E eu acredito que Daniel morreu. A Bíblia não fala, mas ele perdeu e foi. A Bíblia fala que o anjo foi lá e tocou ele, e ele
viveu. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que a gente parece estar meio morto, de tanta coisa. Mas o anjo do Senhor toca você hoje. E reviva em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé. Eu queria que você